Olá, cursistas! Tudo bem? Meu nome é Luciana e essa é a disciplina de Noções Básicas de Literatura Aplicada à Biblioteconomia. Nós teremos duas aulas, uma referente à primeira competência, que é distinguir os diferentes tipos de literatura, e a segunda, diferenciar os gêneros literários. O que vamos estudar hoje? Hoje estudaremos o conceito de arte e as suas funções, os tipos de arte, o conceito de literatura e também as suas funções, a origem da literatura brasileira e os tipos de literatura. O que é isso? Me diga você. Carcaça de Sutine, 1925. Não está na apostila. Não, não está. Não é uma boa obra? Vamos lá, garotas. Não há resposta errada. Também não há livro lhes dizendo o que achar. Não é tão fácil, não é? Certo. Não é boa. Na verdade, eu nem chamaria de arte. É grotesca. Há alguma regra sobre a arte não ser grotesca? Eu acho que tem algo de agressivo nela. E erótico. Pra você, tudo é erótico. Tudo é erótico. Meninas. Não existem É padrões? claro que existem. Senão um simples quadro de parede poderia ser comparado a um Rembrandt. O meu tio Ferdi tem 2 quadros de parede. Ele adora aqueles palhaços. Existem padrões, técnicas, composição, cor, temática. Se você está sugerindo que carne putrefata é arte, mas ainda que é boa, o que nós vamos aprender então? Exatamente. Você resumiu nossa nova apostila, Betty. Obrigada. O que é a arte? O que faz dela boa ou ruim e quem decide? Próximo slide, por favor. Há 25 anos, uma pessoa achou isso brilhante. Dá pra ver. Quem? Minha mãe. Eu pintei pro aniversário dela. Próximo slide. Esta é a minha mãe. Isso é arte? É uma fotografia. Se eu dissesse que quem atirou foi Ansel Adams, faria diferença? A arte não é arte até alguém dizer que é. É arte. As pessoas certas. Quem são elas? Betty Warren. Sorte nossa ter uma bem aqui. Não enche. Poderia voltar para o Sutine, por favor? Vamos olhar novamente. Olhem além da pintura. Vamos tentar abrir nossas mentes para uma nova concepção. Muito bem. De volta ao capítulo 3. Alguém já leu? Certo. Afinal, o que é arte? Acabamos de ver um trecho do filme O Sorriso da Mona Lisa. Nesse filme, nessa cena, nós encontramos um grupo de alunas e sua professora discutindo o que seria arte. Será que a arte tem padrões? De acordo com a época, algumas formas de expressões humanas vão ser classificadas como arte e outras não. Também se discutia se havia tema realmente apropriado para a arte. Até o século XIX, isso era uma realidade. Entretanto, com o modernismo, há uma maior abertura sobre a questão temática da arte. Tudo, então, passa a ser tema para reflexão, para expressão artística. Também, uma outra coisa que as alunas refletem na cena é sobre o conceito de belo. Na realidade, dependendo do movimento artístico, também literário, nós vamos ter vários conceitos sobre a questão do belo. Um exemplo que vocês veem é o quadro O Homem Amarelo, que a princípio pode parecer um quadro feio. Esse quadro expressionista, baseado no expressionismo, na realidade é carregado de cores, mostrando
tentando denotar, tentando mostrar o interior das pessoas, o conflito no interior das pessoas, de acordo com o momento, na época, o entreguerras. A arte também, ela vai ser direcionada, ela vai sofrer influência do seu momento histórico. Acabamos de olhar, né, de ver o quadro Homem Amarelo, do entreguerras, e é claro que o artista ele vai se incomodar com as questões do mundo, com as questões sociais, né? E o seu momento vai passar para a arte. Se o artista ele está incomodado com a realidade, com o horror, é claro que a arte ela vai fugir daquele conceito de belo da antiguidade clássica. Também os aspectos sociais e culturais vão estar presentes dentro da arte e das manifestações artísticas, assim como a subjetividade, ou seja, o jeito como o artista vê o mundo, vai estar presente e vai deixar sua marca na manifestação artística. Mas aí, e o que é arte? Se a gente tentar simplificar, porque o conceito de arte ele é muito amplo e até hoje a gente pode dizer que não foi respondido totalmente, não foi fechado totalmente, a gente diz que arte é toda manifestação humana sem utilidade prática em si. Daí conflitar a questão do conceito de arte com artesanato, que é, apesar, né, de muitos valorizarem como arte, né, reflexão, né, do artista, do artesão, tem uma utilidade, a utilidade da venda, do enfeite. A arte, em seu princípio, ela não é feita para vender. Ela expressa, agora pode ser vendida em galerias e exposta, sim ou não. Ela, sim, um produto da expressão do homem sobre si e sobre o mundo que o rodeia. E que reflete ou transgride os padrões de uma época. Daí a mudança dos movimentos artísticos quando há essa transgressão. Apesar de não ter utilidade prática, será que a arte tem a sua função? Sim, a gente pode dizer que a arte tem algumas funções exercidas na sociedade. Uma delas é a primeira que nós já falamos, que é expressar os sentimentos e ideias do artista. A segunda é comunicar algo, porque quando alguém vê um quadro, assiste a um filme, é claro que essa obra artística traz uma mensagem para o interlocutor, para quem está vendo, para quem está assistindo. Também, uma das funções da arte, e eu acredito que uma das primeiras, é divertir. Afinal de contas, quando vamos a um concerto, assistir a um filme no cinema, ou assistir a uma peça, ou lemos um livro, a primeira coisa que queremos é realmente uma satisfação pessoal, é uma diversão. A arte, ela pode se manifestar de diversas formas. A pintura, por exemplo, a escultura, a dança, o cinema, música, fotografia, que por um tempo, né, ficou ainda a discussão se seria arte ou não, o teatro e a literatura, que é a forma artística que vamos nos ater. Literatura é arte, sim. Também o seu conceito é muito debatido, mas tentando simplificar, a gente pode dizer que a literatura é a arte que toma como material de produção a palavra, né? Sendo na modalidade escrita ou oral. Tá aí os contos, né, orais para mostrar essa literatura mais popular. Também como arte, a literatura tem as suas funções, mais ou menos parecidas com o que a gente já falou sobre as outras manifestações artísticas. Uma delas é recriar um mundo referencial, ou seja, o artista ele olha para o mundo e dá a sua versão. Temos aí o poema A Rosa de Hiroshima. A gente sabe que a cidade de Hiroshima, assim como a cidade de Nagasaki, no Japão, foram bombardeadas com a bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E sobre isso, o poeta vai escrever o seguinte texto: pense nas crianças, mudas, telepáticas,
Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. Então, o poeta não simplesmente descreve a cena de como aconteceu o bombardeio, mas ele recria as emoções, ele recria os momentos. Então, a literatura não simplesmente escreve exatamente como foi, mas dá a sua versão. Uma outra função da literatura é expressar os sentimentos. A gente vê isso muito, principalmente na poesia, né? O artista falando sobre o sentimento de amor, sua religiosidade, seu sentimento por seu país, entre outros tantos. Também vai trazer as ideias e as emoções presentes na alma humana. Uma outra função é comunicar algo. Quem pode duvidar, por exemplo, que Graciliano Ramos comunicou muito sobre a realidade nordestina em seu livro Vidas Secas, né? Que, de certa forma, sensibilizou a sociedade da época ao problema social do Nordeste. A literatura também serve para se divertir, é fruição. Até porque, através da literatura, a gente consegue ir a outros mundos, viver outras realidades. Também, através da literatura, é possível fazer denúncia social. Mas qual seria a origem da nossa literatura? A literatura brasileira. A literatura brasileira, a gente pode dizer que está muito ligada à literatura portuguesa, porque os primeiros escritos considerados literatura brasileira, na realidade, foram as cartas, os tratados dos portugueses, né, sobre o Brasil. E aí, a gente disse que o texto fundador seria a carta do Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, ao rei Dom Manuel. É por isso que, comparado como o quadro que vocês veem, né, a literatura brasileira em relação à portuguesa ela é mais nova e vai se dividir em literatura colonial e literatura nacional. A colonial, como o próprio nome faz referência, é quando a literatura ela estava num momento em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Aí estão inseridos a literatura chamada catequética, que era justamente para catequizar, ensinar os índios e os colonos aqui a fé católica, a cristã católica, a literatura barroca e a literatura do arcadismo. Depois, chamada literatura nacional a partir do romantismo. Por quê? Porque aí já não era a reflexão sobre uma colônia de Portugal, mas sobre uma nação, um país chamado Brasil. Para facilitar, né, a gente divide a literatura em alguns tipos, até porque quando o técnico em biblioteconomia vai arrumar a sua biblioteca, é importante haver uma divisão básica, né, uma divisão coerente, até para que o leitor consiga achar melhor a obra na arrumação da biblioteca. Assim, alguns tipos básicos. Primeiramente, a literatura brasileira, que é composta pelos escritos de autores brasileiros natos e autores naturalizados. Como assim, professora? Temos alguns exemplos como o padre José de Anchieta, nós temos também a Clarice Lispector, que é ucraniana, que vieram para o Brasil, principalmente a Clarice, que veio com 2 anos, né? E que na realidade está mais inserido na realidade brasileira. Sua obra reflete sobre a realidade brasileira, daí serem classificados. Alguns exemplos, além desses que eu falei, o José de Alencar, o Machado de Assis, que foi aí um grande mestre no realismo brasileiro, né, entre outros. A literatura portuguesa vai se referir justamente aos autores portugueses e que tratam sobre a temática da nação portuguesa. Luís de Camões, Camilo Castelo Branco e Fernando Pessoa serão pessoas expoentes nessa literatura. A literatura estrangeira, nesse critério, classificamos toda aquela escrita em literatura
em língua que não é a portuguesa, ou de repente até portuguesa, como a literatura africana, algum tipo de literatura africana, né? E que vão falar sobre as questões desses determinados países, como a literatura italiana, espanhola, russa, alemã, inglesa, entre outras. Dostoiévski é um exemplo. A literatura pernambucana, colocamos nesse critério os autores brasileiros que, na realidade, se atêm às questões do estado de Pernambuco, né? Nesse conjunto, destacamos o João Cabral de Melo Neto, tanto no teatro como na poesia. Também um expoente, o Raimundo Carreiro, ainda vivo, Luzilá Gonçalves Ferreira, Lucila Nogueira e tantos outros. A literatura infanto-juvenil é justamente aquela voltada para o público infantil e mais jovem, né? Nesse cenário a gente vai destacar o Monteiro Lobato, que inclusive foi um precursor da literatura infanto-juvenil. Monteiro Lobato, lá no início do século XX, vai perceber que as crianças carecem de uma literatura voltada realmente para elas. E aí começa a motivação de escrever as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também destacamos dentro dessa literatura a Lígia Bojunga, que apesar de escrever para esse público mais jovem, vai tratar sobre alguns temas um tanto pesados, né, como por exemplo o abuso, né, e as questões mesmo do medo infantil, o medo de crescer, o medo da separação dos pais. Bem, vamos recapitular o que é que aprendemos hoje. Destacamos que a arte é toda manifestação artística que não tem uma utilidade prática em si, mas a expressão é produto humano. Também destacamos que literatura também é arte, arte que trabalha, que tem como fundamento a palavra. Também destacamos que a literatura tem as suas funções básicas de divertir, expressar sentimentos, comunicar e fazer denúncia social. É importante lembrar também que a literatura brasileira vai ter sua origem na literatura portuguesa e que podemos basicamente arrumar os livros, as obras na biblioteca, seguindo a classificação de literatura brasileira, literatura portuguesa, estrangeira, pernambucana e infanto-juvenil. Feito isso, eu só tenho a agradecer a sua atenção e marcar o nosso novo encontro para estudarmos a competência 2. Até lá!